Seguindo por aqui agora com outra pauta, outro assunto, uma primeira entrevista dentro do hashtag desta semana, aqui nesta quinta-feira, tá? A gente vai conversar com o Cariston Pereira, que é coordenador do NEXT, que é Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias. Bom, mas o que é isso, né, gente? Vai entender agora já com o Cariston. O núcleo, né, de xadrez e tecnologia, o NEXT, da UDESC aqui em Joinville, ele começa hoje mais uma turma de aprendizes. Bom, vamos lá, como é que funciona? As aulas acontecem às quintas-feiras, no caso hoje, né, das 3h20, hora da tarde, bem tranquilo, até as 5 da tarde. E a duração será de 2 meses, ou seja, 16 horas aula, 8 encontros para você que tem a oportunidade de aproveitar esse espaço para entender um pouquinho mais, né? O Cariston Pereira, que é coordenador do NEXT, esse núcleo de estudos em xadrez e tecnologias, que está ao vivo aqui no estúdio da CBN para falar um pouquinho sobre este projeto. Cariston, primeiramente, né? Super bom dia para você, seja bem-vindo à CBN, tudo bem comigo? Bom dia, tudo bem? Que bom, legal demais, cara. Obrigado, tá, por ter vindo aqui na CBN falar um pouquinho. Vamos contextualizar, até te perguntei antes, quando você chegou aqui no estúdio, são 12 anos, né, que existe aqui o núcleo, o NEXT, né, o Núcleo de Xadrez e Tecnologias, mas o que é ele? Como é que surgiu a ideia? Então, contextualiza pra gente um pouquinho aí. Vamos lá. Na verdade, ele nasceu da pesquisa de doutorado que eu fiz lá na Federal de Santa Catarina, Universidade Federal. Eu fiz uma pesquisa que eu estudei os tipos de raciocínio, a questão da criatividade envolvendo o jogo de xadrez. Uhum. Aí quando eu retornei do doutorado, né, ali para o UDESC, porque eu tinha sido licenciado para fazer a tese, eu tive a ideia de justamente pegar todo esse conhecimento que eu desenvolvi lá no doutorado e aplicar na forma de um programa de extensão e compartilhar isso com a comunidade, né? Então essa que foi a ideia fundamental. E aí a gente estruturou uma série de projetos vinculados ao programa. Parte deles aborda o xadrez na forma de cursos, né? Então, introduzindo o xadrez para iniciantes. E esse curso que a gente tem hoje, que começa hoje, é um curso que a gente é de nível intermediário, né? Já é um curso com técnicas um pouquinho mais apuradas, né? E também sessões, a gente desenvolve sessões de oficinas. Na própria UDESC, no Shopping Garten também, por exemplo, a próxima sessão que a gente vai fazer é no dia 7 de outubro, um sábado, das 3 da tarde às 19 horas. É isso, 3 da tarde às 19 horas. Também a gente desenvolve sessões lá. Sessões também em museus, por exemplo, no MAG, no Museu de Arte de Joinville, a gente leva o xadrez também para compartilhar com a comunidade. O pessoal tem a oportunidade de aprender, trocar ideias, evoluir. Então tem uma série de ações aí que a gente pode apresentar. E hoje quantas pessoas estão envolvidas no núcleo? Assim, a gente tem como coordenação, a minha coordenação, mas a gente tem mais uma vice-coordenadora, que é a professora Iandra Pavanati. Aí nós temos um coordenador de projeto, o professor Gilmário, e um outro coordenador também de outro projeto, o professor lá do CEPLAN. Mas de bolsistas, a gente tem 4 bolsistas, que são alunos que recebem para trabalhar no projeto, e voluntários tem mais 4 voluntários. Então essa é a estrutura de trabalho, né? Mas de envolvimento de pessoas que participam assiduamente são, por exemplo, o nosso clube online, que nós desenvolvemos sessões, por exemplo, de treinamento toda sexta-feira, das 18h30 às 20h30. Então é uma oportunidade muito boa de aprender, porque daí o jogador ele joga, ele tem condição de pegar a partida, porque ela fica gravada no sistema, analisar com o sistema, ou mesmo em livros, né? Então nesse clube, por exemplo, a gente já tem mais de 700 inscritos, né? Então é um número, de certa forma, expressivo, assim, considerando o universo do xadrez. De onde partiu a referência de criar esse núcleo? O professor chegou a ver em outros lugares ou surgiu realmente do doutorado mesmo? Foi bastante, digamos assim, autoral, né? Mas claro que tem inspirações. Por exemplo, tinha um projeto da Susan Polgar, ou Polgar, como seria a pronúncia correta, lá nos Estados Unidos. A Susan Polgar, ela foi campeã mundial feminina por muito tempo, e foi um grande nome de referência no xadrez feminino, e ela desenvolveu... Só vou até abrir um parênteses para falar da Polgar um pouquinho. Ela é irmã de mais 2 outras jogadoras, em que o pai as criou ensinando xadrez e tornou as 3 verdadeiros prodígios no jogo, né? A Susan foi a mais velha,
E ela criou um projeto lá numa universidade dos Estados Unidos, mais ou menos parecido, só que com uma vocação um pouquinho mais para o alto rendimento. Nós temos essa vocação também, inclusive temos resultados muito bons, que estão, esse ano a gente ganhou praticamente tudo ali na UDESC, nos torneios universitários também, torneio da região também a gente ganhou, mas a gente tem um enfoque também mais social, mais de apresentação do jogo para a comunidade, para integrar mais comunidades em vulnerabilidade também. Então tem essas situações um pouquinho diferentes, né? E você consegue citar alguns exemplos, por exemplo, que são 12 anos de projeto, né, professor? A gente acaba lidando com muitas experiências, né? E você fala, né? Vai para as pessoas que têm pouco acesso a essa informação do jogo, vocês acabam passando para essas pessoas. Colheram muitos frutos já ao longo desse tempo? Olha, bastante. Um dos frutos que eu gosto mais de destacar é justamente trazer alunos para a universidade. Porque a gente leva o jogo para o ensino médio, por exemplo, ensino fundamental. As pessoas passam a conhecer o DESC, veem que tem um projeto interessante, veem que, além de uma excelente formação de qualidade que o DESC fornece, também tem uma série de outras ações que podem tornar a vida acadêmica mais dinâmica, mais vibrante, mais atrativa. Então, por exemplo, 2 dos nossos bolsistas, eles ingressaram na UDESC por conta do Next. E eu tenho orgulho de dizer que um deles conheceu a UDESC por conta do Next. Então, isso é gratificante. Isso é muito realizador, né? Até as pessoas que, eu estou ouvindo aqui, mas eu estou curioso um pouco, quero entender um pouquinho o trabalho. Acessa ali, gente, o site da UDESC, tá? Tem lá o Next Xadrez, aí lá tem toda a história, apresentação, características, missão, visão, principais projetos, toda a coordenação, os bolsistas. Mas é o fato que o mais relevante aqui para quem está acompanhando agora é que tem essa oportunidade agora, né? De forma gratuita, né? Totalmente gratuito, todas as nossas ações são gratuitas. Legal demais. Esse curso que a gente está começando a oferecer a partir de hoje, você pode ainda se inscrever, embora a gente tinha colocado até o dia 27, até ontem, mas é só para se organizar, mas a gente ainda abre inscrições, pode aparecer lá no local também, vai ser na sala. São vagas limitadas? Assim, até umas 32 pessoas, já tínhamos pelo menos metade disso em inscrições, mas a gente vai aceitar o quanto dá, né? A gente vai, sendo possível, a gente vai aceitando. Então, 32 seria o número para a gente ter uma qualidade mínima E essa pessoa tem que saber o básico já? Nesse curso seria bom ela já saber jogar. Saber jogar até que ponto, assim, só para entender? Conhecer as regras, né? Não precisa saber muito, porque, na verdade, como eu coloquei antes, né? Nossa missão é desenvolver o jogador também na sua esfera esportiva, mas também multiplicar o conhecimento com o xadrez. Então, para nós é muito interessante a gente pegar alguém que de repente não tenha tanto conhecimento. Poxa, eu só sei fazer isso, mas eu não sei de repente nem como faz um lance especial, por exemplo, chamado rock. Eu não sei direito. A oportunidade que a gente tem para ensinar. Então, isso é gratificante para nós e a gente acaba acolhendo também e adaptando, né? Para uns um pouco mais avançado, para outros nem tanto, e a gente vai tocando a turma. A evolução de cada aluno, podemos dizer assim, ela vai depender de cada aluno, ou existe um processo em que as pessoas acabam evoluindo de uma forma meio plana, assim, todo mundo? Sim, o xadrez ele é uma atividade bastante complexa, né? Ele é um esporte intelectual. Ele não foge da chamada regra dos 10 anos de dedicação intensiva, uma atividade para você ganhar maestria nela. Inclusive, as primeiras pesquisas que deram esse número mágico de 10 anos foram com o jogo de xadrez, depois se estendeu para matemática, golfe, música. E acontece o seguinte, a dedicação, se você quer ser um grande mestre, um jogador de nível internacional, você teria que se envolver pelo menos por 20 horas semanais, por 10 anos, totalizando em torno de 10 mil horas. Mas isso é para quem quer, digamos assim, ser um profissional, né? Para um jogador amador, assim, para ser um bom jogador, ter prazer com o jogo, não precisa tanto envolvimento. Eu diria até que é uma atividade extremamente saudável, né? Porque promove uma série de capacidades cognitivas, principalmente, né? Como memória, atenção, tomar decisão, criatividade. São alguns exemplos que a gente pode exercitar com esse jogo, que é um jogo milenar, né? Tem mais de 1.500 anos de história, né? E hoje, agora fiquei curioso, né, professor? De onde surgiu essa paixão pelo xadrez?
Pois então, estava eu na UDESC, aos meus 28 anos de idade, de repente um aluno trouxe um tabuleiro e eu disse, por que não? Por que não? Aí o maluco aqui pensou, vou comprar um livro que tem tudo sobre xadrez, né? Cheguei lá, tinha um xadrez, tem um nome de um livro lá na livraria chamado Xadrez Básico, parecia uma bíblia. É isso aqui que eu vou estudar. Comecei a estudar, rapaz, comecei a pegar vontade, gosto pela coisa. Hoje eu tenho uma biblioteca com mais de 300 livros de xadrez. Caramba. E eu fico até frustrado, porque eu sei que eu não vou ter vida suficiente, mesmo que eu viver mais de 100 anos, para estudar tudo aquilo que eu já adquiri, né? Loucura. Entrei no engodo de achar que comprar o livro ganha o conhecimento. Na verdade, tem todo um esforço, né, em cima. Então, assim, foi uma paixão que surgiu... Não sei, eu tive um primeiro contato com os 14 anos, numa aula de educação física, num dia de chuva, que é muito comum isso. E simplesmente eu fiquei seduzido, né? Aquele movimentozinho bonito do cavalo, eu fui seduzido mais pela estética do jogo. Aí depois que veio as questões mais racionais, e aí depois veio as questões esportivas, vontade de ganhar, né? Vontade de potência, né? De se autoafirmar, de se superar. Sim. Então, e é uma atividade que é muito interessante nesses dias de hoje também, pela questão dessas crises que a gente tem sofrendo, ver o sofrimento das pessoas de ansiedade, depressão. Recentemente a gente teve aquela série, o Gambito da Rainha, que ganhou muita relevância e a gente viu um crescimento, e em várias matérias, né? Em vários lugares se falou muito sobre isso, sobre um crescimento na prática do jogo, né? Eu gostaria de entender um pouquinho nesse contexto de quem é tão especialista e acompanha tanto, se teve isso mesmo. Teve mesmo, deu um boom assim de interesse, juntamente com a pandemia, que as pessoas tinham aquela questão da restrição presencial, né? Houve uma explosão do xadrez online também. Então a nossa primeira sessão que a gente fez durante a pandemia foi a sessão que a gente teve o maior número de participantes simultaneamente, pra você ter uma ideia. E o Gambito da Rainha, ela foi inspirada inclusive na história de um grande jogador americano que foi campeão mundial, que é o Bob Fischer. Mas claro, eles fizeram toda uma adaptação, adaptaram também para o gênero feminino, mas a história tem uma inspiração na história do Bob Fischer, que se construiu sozinho, enfrentou na época toda uma escola soviética, que os soviéticos eram os grandes nomes do xadrez mundial, tinham um apoio estatal, eram profissionais, e o Bob Fischer meio que criou o profissional de xadrez fora do universo soviético, né? Então a história, ela é muito cativante, e poucas pessoas sabem, na verdade tem um livro onde a história está contada da forma que foi usada na série. Isso, na série, que é o Gambito da Rainha. Você pode comprar numa livraria, inclusive. Eu recomendo. Legal, eu perguntei mais porque é um assunto que ficou muito no senso comum, mas é tão bom ouvir alguém, né, que acompanha tão de perto. Realmente foi relevante essa história e ela faz sentido realmente. Relevante, né? Inclusive, uma das imagens que a gente utiliza para a divulgação das nossas ações é a da Beth Harmon, né? A personagem do Gambito da Rainha, porque tá, realmente é importante. Até pesquisei aqui para não falar nenhuma besteira sobre, porque eu lembro que quando a série ela despontou assim, explodiu, né? Todo mundo falava sobre isso, porque foi realmente na época da pandemia, todo mundo tá assistindo. Professor, legal demais esse assunto, até a gente vai ficar aberto aqui para outras oportunidades, ampliar ainda mais, mas na retinha final, deixa a gente passar o serviço. Como faz para se inscrever, passo a passo, como é que funciona? Então, no próprio site da UDESC, www.udesc.br/CCT, que é o nosso Centro de Ciências Tecnológicas, tem uma notícia em destaque em que a gente até aponta lá o curso de xadrez contará com instrutores campeões, aparece a fotinha até de um jogador. Se de repente saiu a fotinha, está embaixo na lista das notícias, né? Lá tem um link para inscrição, que é um formuláriozinho online. Bem simples. Bem simples, basicamente nome. É só para guardar vaga, basicamente, né? E esse aluno da UDESC daí tem informação de curso, só para a gente ter uma referência. E é isso. A questão da faixa etária também, a gente indica acima de 12 anos, que seria mais adequado. Se for menor, a gente aceita, desde que apresente um responsável, né? Então, como foi colocado antes, totalmente gratuito. O estacionamento tem lá, pode chegar na UDESC, dá para acessar o campus, né? Só informar que vai no xadrez também. E aqui, gente, conta a história aqui um pouco do Next e resultados recentes aqui, torneio online internacional do Next que teve, aí mostra aqui o nome dos vencedores, tem
teve campeonato agora, os jogos aqui, o Jux 2023, um dos alunos foi campeão, circuito da Federação Catarinense de Xadrez, destaque no Floripa Team também tem outro aluno aqui, todos que passaram pelo Next fazem parte e acaba agregando, né, quem está chegando, né? Isso, tem uns grandes destaques aí, campeões dos Jogos Universitários da UDESC, campeões dos Jogos Universitários da região de Joinville, bronze nos Jogos Universitários Catarinenses, com oposição assim fortíssima, mestres da Federação Internacional. Então realmente assim, orgulho de ter. Legal. Até vou colocar aqui a referência dos nomes dos dois nossos principais atletas, que são o Matheus Skorka e o Cauã Werlich. São os dois meninos que eu falei anteriormente, né, que entraram na UDESC por conta do Next. Legal, e estão se destacando e crescendo ainda mais, né? E aí destacar também os outros dois nossos bolsistas, o Danton e o Pedro, que têm nos ajudado fortemente aí. Um grande abraço para eles também. Na correria do dia a dia ali. Um abraço para a Yandra também, que deve estar escutando, nossa vice-coordenadora. Legal demais. Cariston Pereira, coordenador do Next, Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias, está aqui no Estúdio CBN Joinville. Quero te agradecer demais, tá? Por ter vindo aqui, tirado um tempinho para conversar conosco. As inscrições ainda estão abertas, tá, gente? Corre lá no site da UDESC, tem a chamadinha lá, é só você clicar, passo a passo, o formulário é simples. As aulas começam hoje, 3 horas da tarde e 20 minutos, tá? Até as 5 da tarde, são 2 horas ali, um pouco mais de 1 hora, na verdade, né? Mas são 8 encontros que vão te dar um direcionamento um pouquinho mais avançado daquilo que você já sabe sobre o esporte e sobre essa modalidade. Inclusive, como o professor falou, né? Isso acaba abrindo portas, né, para conhecer a UDESC, conhecer outras pessoas, né, abrir a cabeça um pouco também, e faz a diferença, né? Trazer a comunidade para dentro da universidade, o papel, gente, né, da universidade também, né? Pra gente ajudar. Isso aí. Legal demais. Muito obrigado, tá? Bom trabalho. Eu que agradeço. E ficamos à disposição aqui na CBN para outras oportunidades a gente voltar a falar mais um pouco sobre isso. Okay. Fechou? Legal demais. Gente, 10h33, vamos correr aqui pro intervalo e já voltamos. #CBN